Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui para mais um episódio, hoje recebendo como convidado um sociólogo, Dirceu Marcos, que além de sociólogo é um especialista em marketing eleitoral e que vai falar um pouco sobre a sua carreira profissional, sua trajetória de vida, sua militância. Com vocês, Dirceu Marcos. Olá, Jerônimo. Primeiro eu quero agradecer o seu convite para estar aqui, né? Um abraço aqui para quem está nos assistindo. E assim, Jerônimo, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou ex-metalúrgico. Eu era bem garoto, ainda de menor. Eu trabalhava numa empresa de móveis ali no centro de São Bernardo, entre a Alferes Bonilha e Marechal. E naquela época efervescente das lutas operárias, os metalúrgicos em greve 78 passavam pela Marechal, né? E eu corria lá pela fresta da empresa lá e ficava olhando, e aquela multidão de metalúrgicos, e atrás, nós vivíamos numa época da ditadura militar, e atrás tinha aqueles carros brucutus do exército, né? E aquilo me aflorou. Enfim, 4 anos depois eu me tornei metalúrgico. Entrei numa empresa que hoje chama-se ZF, mas na época era Borg-Warner. E ali a gente travou umas lutas. É interessante falar porque é o seguinte: hoje, muitas empresas têm a participação no lucro e resultados. Os trabalhadores têm esse, não é benefício, mas essa participação no lucro e resultado. Na época, era abono de emergência. Então foi uma luta para conquistar. Então no primeiro ano lá na Borg-Warner, né, antiga, né, hoje é ZF, antigamente era Borg-Warner, no primeiro ano nós conquistamos. No segundo ano nós fomos para a greve e acabamos sendo várias pessoas demitidas por justa causa, por conta dessa luta. E eu fui um deles, né? Eu, depois disso, isso foi no final de dezembro de 85, já no final do ano, dia 19. Em 86 eu entrei na Mercedes, né? E aí a Mercedes continuei militando. Quando foi em 89, eu também fui demitido por justa causa, naquela famosa greve chamada Batalha de Piraporinha, né? Onde teve aquele tiroteio lá, tiroteio não, a polícia, né, agrediu os trabalhadores, e tem aquela foto famosa do Vicente, que era o presidente do sindicato, subindo em cima do carro da polícia, pedindo para o pessoal parar de atirar, né, e foram em torno de 5 trabalhadores baleados, inclusive eu, infelizmente eu estava nesse meio, e acabei sendo demitido também por justa causa. Mas naquele período de 89, Jerônimo, eu me recordo que eu vivi um dos melhores períodos dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, porque tinha umas discussões políticas muito legais. Como você sabe, dentro do Partido dos Trabalhadores, na época, tinha várias tendências. Sim. Que fomentava a discussão, entre elas a Convergência Socialista, que depois se tornou PSTU, né, o Partido PSTU, a Corrente do Trabalho, e dentro do sindicato tinha vários militantes que eram dessas correntes. Então os debates na comissão de mobilização era muito intenso de conteúdo. Então eu digo que nesse período eu aprendi muito nos sindicatos metalúrgicos, né? E além disso, tinha várias empresas com vários militantes conquistando 40 horas. Então foi um período muito rico. Por exemplo, nós mesmos na Borg-Warner, era 48 horas, a gente conquistou 44. E aí a gente pega lá em Diadema, a empresa Atlas Copco, que tinha uma militância super preparada. Então quando a gente lembra do finado Vicentini, do Almiro, né, o apelido era quem? Aleto, Jerônimo, Nelson, né? Com aquela organização, eu falei, puxa vida, coisa maravilhosa. Em São Bernardo nós tínhamos a Van Leer, que tinha conquistado 40 horas também.
com a Lenice Bezerra, o Lenga-Lenga, o Nilson, né? a Dirce, a Sueli, enfim, então foi um período muito rico. E aí, Jerônimo, depois eu fui demitido da Mercedes, depois acabei sendo assessor do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Fiquei por algum tempo lá. Tive o prazer de ter participado daquela primeira caravana da cidadania do Lula, do Nordeste. E nesse período eu também não parei, eu fui para a academia. Me formei em Sociologia, né, Ciências Sociais. Depois, um pouco mais para frente, eu fui para a USP, fiz Marketing Política Eleitoral, fiz pós-graduação lá, né, me especializei. E também fui para a Universidade Federal do ABC e também fiz pós-graduação em Políticas Públicas. E também fiz outros cursos extracurriculares, entre eles de Planejamento Estratégico. Então eu trabalho com Planejamento Estratégico, já fiz algumas campanhas, entre elas a do Marcos Lula, em 2012, né, quando a gente fez com que ele se tornasse vereador, conquistou uma cadeira de vereança lá em São Bernardo. Então isso é um pouco da minha história. Recentemente eu estive em Ribeirão Preto, estive em São José do Rio Preto, estive em Minas, fazendo os planejamentos lá para candidato a prefeito. Estamos aí na estrada, contribuindo de uma outra forma aí com a classe trabalhadora. Muito bem, Dirceu. Tem de fato, nessa geração que você citou aí, tem um grupo muito grande que saiu da fábrica, né, maciçamente metalúrgicos e metalúrgicas, e foi para a academia, todo mundo foi estudar, o pessoal se formou, muita gente fez sociologia, gestão pública, teve gente que fez história, geografia, e nem hoje você tem uma geração, toda uma geração que foi estudar, inclusive Vicentinho, Marinho, dessa época aí, que voltaram a estudar. Mas eu quero te falar uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com você, sobre a Batalha de Piraporinha. Naquele dia, eu também estava desempregado naquela época. Eu estava procurando emprego, tinha visto um anúncio no jornal de que tinha uma vaga na Arteb, exatamente onde aconteceu o episódio. O confronto com a polícia. Eu estava lá dentro fazendo teste. A gente tinha que fazer uma entrevista, né, preencher uma ficha, fazer um teste prático e tal. E aí chegou uma pessoa desesperada correndo, me pedindo para ir embora porque o clima tinha esquentado lá fora, a coisa estava feia e eles estavam com medo que a fábrica fosse invadida. Então eu saí, na hora que eu saí exatamente no meio daquele bolo que estava formado lá em frente à Arteb. Mas aí já tinha aquele episódio dos tiros, eu acho que já tinha passado, porque foi um momento rápido, né? Entre aquela hora que o Vicente sobe no carro e começa a pedir calma e tal para a polícia, para o povo. Os disparos já tinham acontecido, né? Foi uma coisa muito rápida. Enfim, mas eu acabei não te conhecendo lá, mas estávamos os dois no mesmo local na hora do confronto. O Jerônimo, se você me permitir, vou falar rapidamente desse episódio. Na época, a reivindicação era 84,45 para repor a inflação e aumento real. Você vê como estava bravo aquele período, né? Sim. E era véspera de eleições, primeiras eleições diretas, depois da ditadura militar. Lula e Collor. Em 88, só para lembrar rapidamente, a Irundina tinha ganhado as eleições lá em São Paulo, para prefeita, Maurício Soares tinha ganhado em São Bernardo, e tinha acontecido alguns episódios que marcou a nossa história naquele período. A invasão do exército na CSN, em Volta Redonda, quando matou 3 operários, o William, Valmir e Barroso, né? Teve o assassinato do Chico Mendes. Então foi um período efervescente. E aí nós entramos na campanha salarial. E aí, Jerônimo, o que aconteceu? Foi no dia 5 de maio de 89.
Por que eu me recordo? Porque o meu filho estaria fazendo 1 ano, né, no dia 6 de maio. E fui lá nós fomos para a Assembleia, lá no Paço Municipal, em torno de 30 mil pessoas, os metalúrgicos lá, né, nessa Assembleia, e o Vicentinho propôs, falou, vamos fazer uma passeata até na regional de Diadema, que hoje é o diretório do PT lá em Diadema, lá na Avenida Piraporinha, sim, depois do hospital ali municipal de Diadema. E nós seguimos. Então, quando nós chegamos na Forjaria São Bernardo, o pessoal já estava parado, porque tinha aderido na Fran, Filtros Fran, que antes da forjaria já estava parado. Aí chegamos na forjaria parada, né, os trabalhadores estavam parados, chegamos na Toyota, já tinha polícia, mas os trabalhadores aderiram, saíram da empresa, e quando nós viramos a esquina, quando fomos chegando lá na porta da Artev, os policiais já chegaram atirando, e aí aconteceu o conflito. Entre eles, foram 5 baleados, né? Entre eles eu. Então, o Jerônimo, e aí entre esses 5 operários que foram alvejados pela bala da polícia, do governador Fleury, do governador Fleury aqui de São Paulo, na época era o governador, estava eu, né? E aí eu fui, o projétil, ele passou a 5 milímetros da minha veia aorta, então faltou pouco, né, para que eu não estivesse aqui agora batendo esse papo com vocês. E isso aconteceu numa sexta-feira, aí passou o sábado, domingo, quando foi na segunda-feira, chega um telegrama, chega um motoboy lá, com um telegrama da Mercedes me mandando, alegando o artigo 482 da CLT, que é a justa causa. E depois ele reverteu tudo, mas foi isso que aconteceu naquele período. Então foi uma greve que foi marcada. Quem quiser entender um pouco mais, tem um livro do nosso ex-ministro de Direitos Humanos, o Paulo Vanuc, que fala disso, que trata da Batalha de Piraporinha, além de um documentário, de um vídeo que tem na TVT e tem também no YouTube. Aí as pessoas que estiverem mais interessadas nessa greve podem, porque foi uma greve muito interessante, ficou marcada. Mas aí, Dirceu, você foi fazer, quando você concluiu o marketing político, eleitoral, você enveredou por esse caminho das campanhas eleitorais. Como é que foi essa passagem que você deixa de ser um assessor do movimento sindical e se torna um pensador das campanhas eleitorais? Então, antes disso também, Jerônimo, eu tive uma experiência no governo do Luiz Marinho em São Bernardo. Trabalhei na administração pública, por isso que foi interessante eu fazer políticas públicas na Federal do ABC, né? Para entender um pouco como funciona a máquina. Mas depois eu me enveredei por esse caminho. Quando eu estava na prefeitura, fiz esse curso extracurricular, a empresa HIK, que é de um casal, de um alemão casado com uma brasileira, pessoal muito bom, que presta serviço para vários governos, né? E a partir daí eu me interessei muito por isso. E eu, sabe aquela coisa prazerosa de fazer? Então eu acabei enveredando por esse caminho. Ainda, esses dias até comentando com alguns colegas, eles me perguntando, mas você esse ano não está fazendo campanha, o que aconteceu? Né? Jerônimo, eu recebi 3 propostas para fazer campanha, eu declinei das 3 porque eu falei, quero dar um momento para mim mesmo, ficar observando um pouco de fora, mas fiz muitos planejamentos, né, de vários candidatos a vereadores e também de candidatos a prefeito. Então, para mim foi muito interessante e rico nisso. A campanha, fiz algumas, né, trabalhei na campanha do ex-companheiro Guiba, que foi presidente do sindicato, né, foi candidato a deputado. Sim, ajudei na campanha de reitor lá na Fundação Santo André.
quando nós precisava derrubar o Odair Vermelho, né? E aí fizemos a campanha da Márcia Laporta, depois do Vado do Cacalano, enfim. E aí também fiz algumas campanhas de vereadores, trabalhei na campanha do Vicentinho por 2 vezes, né? E esse ano eu resolvi ficar um pouco de fora observando. Mas continuo, dou palestra, tem uma palestra que chama-se Eleições é Guerra, onde eu faço uma comparação entre uma campanha eleitoral e uma guerra. Aí eu vou citando alguns personagens da guerra, como Napoleão Bonaparte, Sun Tzu, Joseph Goebbels, General von Diap, Pajeú, que foi o grande estrategista da campanha estrategistas lá do Antônio Conselheiro. Aí vou fazer uma comparação com o Duda Mendonça, João Santana, Nizanguanais, o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro do Lula na última campanha, do Chico Santa Rita, que faleceu há pouco tempo. Lembrando que o Duda Mendonça e o Chico Santa Rita não está mais entre nós, né? Uhum. E então, Dirceu, como é que você está vendo esse momento atual, essa campanha eleitoral, principalmente aqui na região do ABC, que é onde você mais atua? Como é que você está vendo isso? Esse confronto entre direita e esquerda, essa combinação mal resolvida entre candidatos de extrema-direita, direita, esquerda. Como é que você está vendo esse cenário de disputa aqui no ABC? Então, Jerônimo, infelizmente, o Brasil, de 2018 para cá, criou-se uma polarização, né? E aí, uma pequena correção, porque a gente não está lidando mais com a direita. Estamos lidando com uma extrema-direita fascista, né? E não é só aqui no ABC, né? A gente pega São Paulo, né? A gente pega São Paulo, o que está acontecendo lá. Então você pega um prefeito, o atual prefeito, que é de direita, aí aparece um cara de extrema direita, que veio para bagunçar mesmo. Haja vista o penúltimo debate que teve lá na TV Cultura, que teve até cadeirada e tudo mais. E antigamente a gente pegava, cara, a esquerda disputava hegemonia com Paulo Maluf. E as discussões eram pesadas, mas não chegava tanto, né? Então o que eu vejo lá em São Paulo é uma eleição polarizada. As últimas pesquisas, inclusive a da Datafolha ontem, dá o Nunes e o Boulos praticamente empatados, né? E logo atrás vem o Pablo Marçal. E eu penso que lá o Boulos pode ir para o segundo turno, né? E depois vamos ver o que acontece no segundo turno lá. Agora, aqui no ABC, Jerônimo, não é diferente, não está sendo diferente de São Paulo e também não está sendo diferente de todo o Brasil. Existe uma eleição polarizada. Não sei se aqui chega a dizer que são extrema-direita fascista, mas que tem uma direita aí que está avançando. Então, começando aqui por Santo André, como a gente está aqui, né? O candidato governista tem uma dianteira, enorme aí, até por conta da máquina da prefeitura. E eu vejo a Beth Sirac com bastante potencial, muito potencial. E, além disto, tem o Eduardo Leite também, que foi um ex-membro do PT, né? Então está uma disputa acirrada ali com a Beth para ver quem que vai para o segundo turno.
E eu acredito, e aí muito se fala em pesquisa interna que dá o candidato governista ganhando no primeiro turno, aquela coisa toda. Mas a última pesquisa da Paraná, Instituto Paraná, não cravava isso com certeza, né? Então eu penso que dá para a Beth, nesses últimos 15, 10 dias, crescer e ir para o segundo turno. E a militância do PT aqui, estou vendo que está indo para a rua. Nós temos, dá para perceber que aqui temos alguns candidatos a vereadores puxadores de voto, que são lideranças, e isso vai contribuir muito para que leve a Beth para o segundo turno. Aí a gente pega Mauá, Jerônimo, eu vejo lá, ontem o STJ, né, indeferiu, né, deu mais uma pancada no Átila. Sim. Então, isso abre uma grande possibilidade para o Marcelo ganhar as eleições, se reeleger. Se bem que a pesquisa que tem hoje da Paraná, que saiu no Diário, mostra o Átila na frente, com 1 ponto, mas que não vai concorrer, né? Pelo menos até ontem. Então, como a justiça aqui tudo acontece, né? Então, tá nesse pé. Então, se o Átila não concorrer, o Marcelo tem grande chance de ganhar. Né? São Caetano, a gente tem que elogiar a atitude do Meneghel, que está, independente do resultado da campanha, ele está resgatando o Partido dos Trabalhadores lá em São Caetano. Meneghel poderia, e a gente tem que fazer uma menção honrosa, porque o Meneghel poderia estar tranquilo na casa dele, aposentado, não. Está se doando ao partido, indo para as ruas, para fazer esse debate, essa discussão. Mesmo, né, no meu caso, pensando que vai ser algo difícil lá em São Caetano. É inegável. Pelo histórico da cidade de São Caetano. É inegável. E aí nós temos Diadema. Diadema tem aquela disputa acirrada. A última pesquisa da Paraná Pesquisa, eu estou citando muito a Paraná Pesquisa, o Jerônimo, porque ao contrário de muitos companheiros nossos, que quando sai uma pesquisa e não está favorável ao Partido dos Trabalhadores, começa a desqualificar a pesquisa. Né? E lembrando, se a gente for pegar, a Paraná Pesquisa foi um dos institutos que mais acertou nos últimos anos, que mais se aproximou. Então não dá para a gente menosprezar. Então eu respeito muito quem tem pesquisa interna e tudo mais, né? Está sabendo lidar com as campanhas, o marqueteiro lá sabe lidar com as campanhas, enfim, e tem que trabalhar com pesquisa interna. Principalmente eu gosto muito da pesquisa qualitativa, né? Aquela que você faz trabalho de grupos, e aí moderação de grupos por faixa etária, por escolaridade, enfim, aquela lá é mais certeira e tudo mais. Mas eu costumo não menosprezar o resultado das pesquisas eleitorais, né? E a gente tem que analisar por isso. E na última, na Paraná Pesquisa, dá que o oponente do Felipe em Diadema estava 1 ponto na frente. Mas assim, em Diadema, eu já vi a militância do PT, o Felipe perder as eleições com o Zé Augusto da vida, que era muito forte lá em Diadema, e no final ganha as eleições com 500 votos, vai para o segundo turno e no final ganha com 500 votos. Então lá a militância do PT em Diadema, a militância do PT em geral, ela é muito aguerrida, seja em Diadema, seja em São Caetano, seja em Santo André, em Mauá, mas em Diadema tem algo especial, que não sei dizer o que é ali. Porque cidade que elegeu o primeiro prefeito petista. Cidade que elegeu o primeiro prefeito petista, Gilson Menezes, né, em Diadema. E criou-se essa raiz, né? Essa coisa do PT ser bem forte lá, né? Ser algo bem vibrante. Então eu acredito. E o Felipe é um camarada muito bom de rua. É muito bom de rua. Então eu acredito muito lá que em Diadema
dá para virar esse para cá e o Felipe manter a prefeitura lá em Diadema. Em São Bernardo, Jerônimo, é o seguinte, eu votei nas primeiras eleições livres, né, depois da ditadura, 82, tem umas eleições, já teria votado direto naquelas urnas de lona, eu votei pela primeira vez no Dr. Maurício Soares, Sim. em São Bernardo, né? E é interessante esclarecer para o pessoal que naquela época tinha uma tal de sublegenda. Por incrível que pareça, poderia sair 2 candidatos do mesmo partido. O Maurício Soares, já em 82, ele ganhou as eleições. Se não me engano, ele pegou 51 mil votos. Aí teve o Aron Galante e o Mário Ladeia no mesmo time. O Aron acho que pegou 30 e poucos e o Mário Ladeia 28. Somando os dois, ultrapassava o Maurício Soares. O que acontece? E aí fica o Aron Galante. Mesmo o Maurício ganhando, não ganhou. Diferentemente de 88, que a Erundina mesmo, porque não tinha 2 turnos, a Erundina, mesmo com um número baixo de percentuais de voto, acabou sendo prefeita porque acabou na frente do pessoal. Ficou em primeiro lugar. Né? Então, eu voto desde 82. E aí eu confesso, pode ser que tenha alguém que discorde de mim, mas eu confesso que a primeira eleições que eu vejo super disputada e que não dá para fazer um prognóstico certeiro de imediato. As últimas pesquisas dá o Alex Manente na frente, aí o Marcelo Lima, o Luiz Fernando e a sobrinha do atual prefeito lá, do Alano Mourão, em quarto. Mas embolado. Eu estava fazendo uma comparação, Jerônimo, eu vou aqui fazer uma comparação com o campeonato brasileiro da Série B, até porque meu Santos está na Série B. E aí, Jerônimo, tem 8 times, tudo embolado ali, e não dá para fazer um prognóstico. Quem vai chegar na frente entre os 4 para subir para a primeira divisão. Tá a mesma coisa lá em São Bernardo. O Marcelo Lima está com um volume de campanha muito grande. O próprio Alex Manente. Né? A outra tem a máquina da prefeitura. A sobrinha do prefeito. Do prefeito, né? A sobrinha do prefeito. Tem toda essa máquina. E o PT continua firme, né? Com a militância na rua, aguerrida, levando o nome do Luiz Fernando. As pesquisas davam conta que o Luiz Fernando não tem assim não era conhecido por uma grande parte da população. Isso é um fator que dá para ele crescer. Entre brancos e nulos dá quase 12%, 13%, mais ou menos, ou seja, tem um campo que dá para crescer. Então eu, em particular, eu acredito, né? Parece que o Lula está vindo aqui no final do mês, então eu acredito que dá para o Luiz Fernando para o segundo turno. E aí quando se vai para o segundo turno é uma outra história, em que pese que o tempo é mais curto, mas é uma outra história, é um outro momento, são momentos de alianças, momentos de discussão, momentos de alinhavar, e aí tem toda a chance do PT voltar a governar a cidade. Já governou com Maurício Soares, em 88, com o Marinho por 2 mandatos, né? E pode voltar com o Luiz Fernando. Dirceu, todas as pessoas que vêm aqui ao Hora da Prosa, eu peço para que deixem uma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores. Então, nesse momento, eu gostaria que você também deixasse o que você diz para os nossos telespectadores, para os internautas em geral. Qual é a mensagem que você deixa para eles hoje aqui? Jerônimo, a mensagem que eu deixo é o seguinte, Jerônimo, nós podemos contribuir muito com a história do nosso país, contribuir muito com a história do nosso estado, contribuir muito com a história do nosso grande ABC. De que forma? Nós fazemos uma reflexão
bem profunda, e escolheu o melhor para a nossa cidade. Né? Não só no executivo, como no legislativo. Principalmente legislativo. Jerônimo, lá na nossa cidade, rapidamente, em São Bernardo, Orlando Morano vendeu vários patrimônios públicos. Tá? Primeiro, vendeu uma baita de um espaço ali na Pereira Barreto, onde era uma área verde, vendeu para o supermercado. Depois vendeu onde era o departamento de trânsito. Depois vendeu a SU. Depois vendeu a Secretaria de Educação. Agora está vendendo a Secretaria de Finanças. Com o aval dos vereadores. Então nós precisamos saber quem escolher, principalmente no legislativo. Aqui em Santo André, se você me permita, tem vários candidatos aqui a vereadores que são muito bons. Tá? Talvez se eu falhar em algum nome aqui, me perdoe. Mas olha, eu vejo o Thiago Nogueira, eu vejo o Thiago é um baita de um companheiro super preparado, tem o Wagner Lima, tem o Ismu, tem o Belmiro, que é dos bancários, ligado. Tem o Marcelinho, que tem o apoio do Grana, do Luizinho, sabe? O Ismu, que acabei de falar, que manja muito de cultura. Então, gente, pessoas boas não faltam. Basta a gente olhar com carinho e votar. Olha, eu costumo brincar. Às vezes o pessoal fala, olha, as eleições estão na nossa mão. Eu penso o seguinte, a eleição ela está na nossa cabeça, está no nosso coração, está no nosso dedo, na hora de ir lá e apertar as teclas da urna. Era isso, Gil. Com certeza, Dirceu. Eu quero primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso Hora da Prosa. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa nossa conversa é muito importante. Gente, o Hora da Prosa vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado, Dirceu. E vamos em frente. Vamos lá. Valeu,